Estamos vivendo uma era onde as pessoas buscam freneticamente rejuvenescer. Mas quanto custa esse rejuvenescimento? Esse é um item muito importante que tem causado danos a muitas pessoas e muitas pessoas têm perdido, inclusive, a vida fazendo técnicas com profissionais não habilitados ou então procedimentos não adequados. Para falar desse assunto, trouxemos aqui para a Interativa doutora Ana Cláudia Cabeço, que vai falar sobre esse tema. Não sai daí! Interativa 23 anos. Aqui tem gente, aqui tem vida, aqui tem Unimed. Grupo Felite, levando felicidade para onde for. Distribuidora Santa Lúcia, a energia de quem sabe onde quer chegar. Muito bem, doutora Ana, que prazer em te receber aqui nesse mês que tu completas 17 anos de clínica em Santa Maria, tratando de rejuvenescimento, tratando da beleza de mulheres e de homens. Me fala então um pouquinho, por que as pessoas estão hoje tentando rejuvenescer a todo custo, mas também muitas pessoas hoje estão revendo procedimentos exagerados. Qual é a tua opinião sobre isso? Obrigada pelo convite, Silvana, por estar aqui no programa. Nos últimos anos, aumentou muito, né, a procura por tratamentos estéticos, e isso também pelo fato de que novos profissionais estão habilitados pelos seus conselhos, né, a fazerem então esses procedimentos, e a estética teve um boom, né, nesses últimos 5 anos mais ou menos. Em todo o mundo, né, não só aqui no Brasil, né, outras especialidades estão fazendo, né, especialidades não médicas, desde que veio a autorização desses outros conselhos, e a gente sabe que quanto mais pessoas aplicam, né, quanto mais pessoas injetam, a gente vai ter resultados bonitos e a gente vai ter resultados também não tão bonitos. E aí começam os exageros, né, que a gente vê que teve um boom muito grande de preenchedores, por exemplo, e as pessoas quererem ficar com o rosto parecido com o rosto da blogueira que segue, ou com a boca. A gente teve a época que tinha que todo mundo ter a boca de tal, né, atriz famosa, e isso não procede. Tu mesmo, né, Silvana, com um lábio fino da tua descendência, não pode querer ter um lábio muito carnudo, como uma Angelina Jolie, vamos dizer assim. A gente tem que respeitar os limites da tua raça, da tua etnia, e respeitar a tua beleza. Então é isso que as minhas pacientes lá na clínica me procuram, porque a gente procura sempre, né, quando vai fazer os tratamentos, individualizar esses tratamentos e poder atender, sim, as expectativas da paciente, mas trazendo ela para a realidade, que realmente um lábio muito fino, de descendência alemã ou italiana, ele nunca vai ser um lábio carnudo, né? A gente tem que delimitar isso para a paciente, porque senão vai ficar aquele lábio feio, vai ficar uma linguicinha, ou vai ficar o biquinho de pato, que a gente vê por aí, e que eu acho que hoje a estética virou realmente um comércio muito grande, e as pessoas vendem o que os pacientes querem comprar, né? Eu muito digo isso lá na clínica. Às vezes as pacientes querem que eu faça algo e eu digo não. Isso eu não vou fazer, porque não vai ficar bonito para ti, né? Vamos fazer uma outra coisa, dar esse outro passo. E hoje a tendência, em todos esses congressos que eu vou e que eu viajo, a gente sabe que a tendência é muito menos preenchedores e muito mais estímulo de colágeno, para poder fazer um rejuvenescimento natural, bonito, elegante, que hoje em dia eu disse que a beleza não está só na juventude, né? A gente precisa buscar a beleza em todas as idades. Isso, né, é um item importante, né, doutora Ana? Porque o que acontece? Deve acontecer com muitas mulheres a questão da própria autoestima, a sua própria aceitação do envelhecimento. Porque isso
Tem mulheres que chegam na meia-idade e não aceitam envelhecer, e aí eu preciso fazer alguma coisa, e muitas ficam naquela ânsia de manter aquela juventude dos 20 anos, e que não é necessário. Eu acho que essa questão de aceitar a beleza nas suas diversas fases é uma questão muito psicológica, uma questão muito emocional, é uma questão muito de autoestima da mulher e do homem se aceitar também com o seu envelhecimento natural, né? Exato. Eu digo que a autoestima, ela vem de dentro, né? Que não adianta fazer 10 mil procedimentos, fazer tudo que eu tenho na clínica, se essa força não vier de lá de dentro, né? Eu digo que tem esse brilho no olhar que a gente precisa ter. A gente precisa se gostar internamente para poder aceitar, né? O que o tempo vem, né? Trazendo e a gente quer envelhecer, a gente quer viver. Então, a gente depois, eu faço uma brincadeira sempre com as pacientes lá na clínica, que depois dos 40, a gente precisa olhar o conjunto e não mais os defeitos. Então, não pode mais olhar apenas o defeito, tem que olhar o conjunto do que a gente está se tornando. Sim, não vale mais o ano de fabricação, e sim o estado de conservação. Porque eu vi nesses dias num depoimento, não sei se foi da Gisele Bündchen, de que na realidade com 20 anos tu tem a tua beleza natural. Mas aos 40 anos é o que tu manteve, o que tu cuidou, quais são os cuidados que tu tem. Quais os cuidados que tu tem com a tua saúde, quais são os procedimentos que vão manter a naturalidade. Eu acho que isso é um item bacana que eu queria que tu falasse, porque a gente tem visto nas tuas falas, enfim, nas tuas entrevistas, que tu busca a questão da naturalidade das pacientes. Mas como lidar com essa dicotomia onde a paciente, ela não tá querendo manter, ela quer transformar o rosto dela, ela quer preencher o rosto dela, ela quer ter coisas que ela nunca teve na vida toda. E isso é um item que vai do profissional dizer, olha, não vai ficar natural. E isso vai ser muito mais constrangedor daqui a pouco para ela, porque ela vai daqui a pouco ter que tirar esse ácido. E tá acontecendo esse efeito reverso, Acontece muito. Eu tenho, às vezes, pacientes que chegam na clínica para a primeira consulta e que a primeira frase que eu falo é: vamos tirar um pouco? Vamos tirar o que foi feito até agora para a gente começar do zero. E tu consegue visualizar de cara já que essa pessoa está com ácido? Com ácido hialurônico em exagero, sim. Né? Tanto, principalmente labial, região das olheiras, onde às vezes preenche e às vezes fica realmente aparecendo, ou às vezes volume mesmo, né? Exagerado no rosto. Então, hoje em dia, com a hialuronidase, que é uma enzima que degrada o ácido hialurônico, é possível reverter quando é um preenchimento feito com ácido hialurônico. O que não acontece com o metacrilato, né, que foi colocado há muitos anos atrás, ainda alguns profissionais utilizam, que é um preenchedor definitivo, e aí sim não tem como a gente remover. E eu tenho visto algumas pesquisas que falam, inclusive, sobre o ácido, que o ácido não é totalmente absorvível pela pele, ele fica. Tem algumas ressonâncias e alguns exames de contraste que mostram o quanto aquele ácido fica na face da pessoa. A gente diz que os efeitos do ácido hialurônico, a durabilidade é em torno de 1 ano, 1 ano e meio, né? Mas já existem estudos científicos que mostram que vestígios ainda do ácido hialurônico são encontrados, às vezes, depois de 5, 6, 7 anos, né? Mas o que a gente estava falando desses exageros é que isso acontece realmente porque as pessoas buscam muito ser jovens novamente, né? E não combina, né? A gente tem um rosto super preenchido, inflado. A gente teve o caso do Estênio Garcia, por exemplo. Icônico. Aquele rosto que ficou todo inflado, mas não combinou com o pescoço, com a mão, com o corpo, com os braços, né? Não tem como colocar ácido hialurônico no corpo inteiro aos 90 anos. Então, assim, as pessoas precisam acreditar que existe beleza, assim, em todas as idades, né? Além do ácido em excesso, também muitas pessoas usam botox em excesso, que também acaba dando algumas deformações quando não bem aplicado. Muita gente acaba... Qual é a recomendação do uso adequado do botox numa pessoa, por exemplo? É que a toxina, hoje em dia, ela é feita por vários profissionais, né, Silvana, que estão pelos seus conselhos habilitados a fazerem. E aí vem muito da mão, da experiência, né, da individualização do tratamento. Não existe uma receita de bolo,
né? Não existe um excesso, por exemplo, de aplicação. Eu, por exemplo, faço 3 toxinas ao ano. Eu prefiro fazer uma dose menor, não ficar totalmente paralisada, ficar mais natural e fazer 3 ao ano do que fazer só 2 ou fazer um que fique totalmente congelada e a minha expressão, né? Eu tenho que, às vezes, ficar braba com os meus filhos, por exemplo. Eu não posso ficar totalmente travada, como eu digo, né? Então eu prefiro fazer menos, fazer 3 aplicações ao ano do que fazer, por exemplo, só 2 ou 1, ou ficar aquele tempo super congelado. O Botox, as pessoas imaginam que a duração do Botox está ligada à paralisação. E isso não é a realidade, né? Porque aquele músculo que voltou a funcionar, mesmo que ele esteja com leve movimento, ele não está tão forte para causar a fratura da pele. Então, as pessoas acham que o Botox, ele está funcionando só quando está paralisado, só quando está imóvel. E não, né? Mesmo quando volta um pouquinho do movimento, ainda tem toxina ali e isso ainda é benéfico, porque o músculo não está tão forte. Então, ele não está quebrando tanto a ruga, não está quebrando tanto a pele para formar aquela ruga. Então, o meu Botox só durou 1 mês. Eu fiquei só 1 mês paralisada. Isso não, né? Sim. E a questão também, nós temos que falar, é um assunto que foi na mídia toda, sobre o peeling de fenol. Tem peelings mais fortes que são feitos, principalmente agora no inverno, né? Mas assim, a indicação, porque ele chega a ser uma queimadura de 3º grau, ele faz uma... Fala um pouquinho desse peeling, até para as pessoas entenderem o que é o peeling de fenol. O peeling de fenol existe há muitos anos, né? E o peeling de fenol, ele é cardiotóxico, nefrotóxico, né? Antes da gente, nem são todas as pessoas que podem fazer. Ele deve ser feito em ambiente hospitalar, com monitorização cardíaca, porque ele pode, sim, causar arritmia cardíaca. Então, poucos médicos fazem, né? E ele tem que ser feito em ambiente hospitalar. Esse menino, esse jovem que infelizmente faleceu em São Paulo, enfim, que procurou uma clínica de estética famosa, acabou falecendo porque o peeling foi aplicado na clínica e ele realmente teve essa arritmia cardíaca e foi ao óbito, né? Ele tinha cicatrizes de acne, né, profundas, mas o peeling foi feito por um profissional que não estava, né, não estava habilitado com conhecimento suficiente. Porque, na realidade, o que ele faz? Ele queima, ele descama. Exatamente. A gente tem visto na internet que as pessoas, elas ficam... Formam uma crosta. Ou seja, tem todo um preparo pré, durante, pós, e que realmente é bem agressivo e é para casos bem graves, no caso, né? Ele rejuvenesce muito pessoas que estão, né, por exemplo, uma pessoa de 70, 75 anos que nunca fez nenhum procedimento preventivo, que tem muitas rugas, ou nesse caso desse menino, cicatrizes de acne profundas, ele teria indicação? Até teria indicação, né? A gente tem bons profissionais médicos que fazem, inclusive aqui no Rio Grande do Sul, mas ele deve ser feito, sim, com exames prévios, laboratoriais e fazer em ambiente hospitalar com um médico habilitado, experiente já no uso do fenol. Isso volta de novo à questão da busca desenfreada, os exageros e a proliferação, né, doutora? Exato. Porque, na realidade, o Brasil, a gente sabe, estatisticamente, ele é o campeão de cirurgias plásticas, ele é o campeão mundial em procedimentos estéticos, talvez por ser um país tropical, mas aquela busca desenfreada por procedimentos estéticos, nós somos os campeões do mundo. Batemos a Venezuela, né? E isso era uma coisa que antigamente as misses, né? Sim, tinha toda aquela polêmica que as misses venezuelanas eram as que eram submetidas a alguns procedimentos, né? E hoje a gente está vendo que o brasileiro está realmente investindo, né, nessa parte de estética. Eu tenho uma frase que eu digo que quando as pessoas não sabem a complicação, eu digo que a ingenuidade, muitas vezes, das pessoas, quando não estudam a fundo um procedimento ou não tem realmente uma anatomia, né? Por exemplo, um preenchedor na região do nariz, pode deixar a pessoa, se tiver uma complicação que não seja detectada na hora, pode levar à cegueira.
né? Eu vou só pôr um pouquinho de ácido hialurônico aqui para deixar o meu nariz mais empinadinho, um pouquinho aqui. Os preenchedores na região nasal são os que levam ao maior índice de cegueira. Meu Deus! Sim. E as pessoas, quando elas são leigas, elas se sentem corajosas para fazer, né? Então, assim, Porque esse elas estudo não têm o conhecimento não de tem todas o as complicações. conhecimento de todas essas complicações. E hoje em dia, o que mais é preocupante é que os profissionais que estão se habilitando, eles não conseguem reconhecer que está diante de uma complicação. Então, muitas vezes, fez o preenchimento labial e tem um hematoma. Na verdade, isso não é um hematoma, já é um comprometimento da artéria, né, labial, vamos supor. E se isso não for tratado imediatamente, não for reconhecido imediatamente, isso pode levar à necrose de um pedaço do lábio, à necrose de um pedacinho do nariz, né? Então, como hoje em dia muitos profissionais estão fazendo sem realmente conhecimento, né, da anatomia científico, esse estudo realmente de saber lidar com as complicações, porque não é só a gente ter, né, o frasquinho da hialuronidase ali, a gente tem que saber agir na hora, reconhecer. E os biotipos são muito diferentes, daqui a pouco a mulher é gestante, daqui a pouco a mulher está entrando na menopausa, daqui a pouco a mulher ela tem algum problema cardiológico e não é simplesmente chegar na clínica, eu fiz um cursinho e eu resolvi aplicar porque eu estudei a eficácia do produto, mas não estudo a anatomia humana, né, e das reações adversas. Isso eu acho que é um item bem importante. E eu acho que o Conselho Federal de Medicina realmente ela precisa atuar mais preventivamente de alguns produtos que nem podem ser utilizados por profissionais que não estudaram anatomia, né? A gente sabe que existem profissionais e profissionais, mas pelo menos uma formação adequada é o mínimo. E hoje, com as propagandas, todo mundo faz propaganda, todo mundo pode fazer um outdoor, todo mundo pode fazer propaganda do que for. Mas aí vem a questão da credibilidade, da formação, e esse é um item que eu acho que tem que ser falado. Porque quantos realmente fizeram um curso de medicina, entenderam de anatomia, entenderam de infecção, entenderam de rejeição, ou que fazem manutenção dos seus cursos. Agora, teu último curso foi em Milão, né? Agora, recentemente. O que foi tratado em Milão? Eu fui para conhecer a fábrica do laser, do Quantachrome. Então, a gente teve aulas com um dermatologista que criou, né, o dermatologista famoso em Pavia, né, uma cidade próxima a Milão. O Dr. Zebidati, então, nos passou os protocolos, a individualização dos tratamentos. Então, desde tratamento para acne, né, para rosácea, os tratamentos para melanoses, rejuvenescimento facial, foi muito legal. Que bacana. E isso também é um grande diferencial, porque muitas pessoas acabam comprando os equipamentos e não sabem usar adequadamente o equipamento. Esse é um outro item. Esse é um outro item e a gente sabe que a tecnologia ela é muito operador dependente, né? Não só laser, mas ultrassom microfocado, depende muito de quem está operando, das ponteiras que escolhe, do jeito que faz, da quantidade de disparos, enfim, é muito operador dependente. E aí, se não souber operar adequadamente, daqui a pouco pode queimar, fazer uma queimadura, pode fazer uma lesão. E aí vem complicações. De novo, porque daí é um outro tipo de procedimento, alta tecnologia, porque o laser veio com tudo, né? Hoje é uma tecnologia que eu acho fantástica, não sei o que vai acontecer com os cirurgiões plásticos no futuro, porque o laser realmente ele faz um resultado muito eficiente e sem necessidade de uma intervenção cirúrgica, né? Eu acho que isso é um item bem bom, mas a pessoa precisa fazer curso, a pessoa precisa saber pilotar aquela Ferrari, né? Tu compra uma Ferrari, tu precisa saber pilotar a Ferrari. Exato. Se deixar a chave da Ferrari aqui na frente, a gente às vezes não consegue sair daqui da frente, né? Exatamente isso. Não usa adequadamente, Não né? usa adequadamente, exato. Nos teus cursos também, que eu acho que é legal falar, em Miami e outras cidades do mundo, a oportunidade de estudar com cadáveres frescos, que parece besteira, mas para as pessoas que vão estar nos assistindo, isso é um diferencial, porque tu realmente... Fala um pouco, então, sobre a experiência de estudar nesse tipo de material. Agora que mais ou menos uns 2 anos já tem aqui no Brasil cadáver fresco pra gente poder... Já existe o Lapidari lá. Só 2 anos.
mais ou menos uns 2 ou 3 anos, já existe aqui no Brasil, né, esse estudo em cadáver fresco. Eu fui o primeiro em 2014, né, que eu fui para Miami, então 2014, 9 anos atrás, eu já fazia cursos em cadáver fresco, onde a gente faz o preenchimento, né, a gente faz os injetáveis e depois a gente disseca e reestuda todas as estruturas anatômicas ali, onde que estão passando os nervos faciais, onde que estão passando as artérias, né? Então é um estudo imprescindível hoje em dia para a gente também poder reconhecer essas complicações quando acontecem, né? Mas a questão da produção do colágeno, a gente sabe que chega um momento da mulher e do homem que não produz mais tanto colágeno. Aí a gente estimula, a gente faz consegue banco. estimular. Mesmo uma pessoa com 70 anos vai conseguir... Melhora a qualidade de pele e a gente tem que pensar em investir agora para ter no futuro. Então eu digo que não dá só para investir lá na XP, no banco, na Unicred. Tem que investir também no colágeno para poder ter o colágeno, né, lá aos 60, aos 70, ter uma pele mais firme. Então a gente precisa fazer tratamentos. Consegue fazer banco de colágeno? Consegue? Banco de colágeno. Ai, que bacana isso. E naturalmente a pessoa não consegue fazer. Naturalmente não. A gente perde em torno de 1% de colágeno ao ano depois dos 30. Queda livre. Queda livre. Não, mas a gente consegue sim fazer banco de colágeno e ter uma qualidade de pele muito melhor aos 40, aos 45, 50, 60. Consegue sim investir em tratamentos para ter uma pele mais firme no futuro. E tu falou que os procedimentos vêm para não fazer mais cirurgia. Eu não acredito nisso, porque chega uma época mesmo realmente que a gente vai precisar tirar um pouquinho desse excesso de pele, né? Então, acho que sim, as indicações continuam sendo, quando bem indicadas e bem feitas, assim, elas ainda têm o seu espaço, sim, para fazer uma na vida, né? Não precisa fazer 2 ou 3, mas um lifting facial, eu acho que vai chegar um momento que é necessário. Mas quanto mais tarde, melhor. Porque a expectativa de vida nossa hoje é de quanto? 80 anos? Então, se a gente fizer uma aos 70, já está maravilhoso, né? Agora, eu vejo que às vezes as mulheres fazem 50 e já querem fazer um lifting facial. É uma cirurgia, né, grande, agressiva, né, e que depois tu vai ter que continuar cuidando. Não tem como você só fazer o lifting e viver depois dos 50 sem fazer nenhum tratamento, né, de estímulo de colágeno, porque essa pele está em constante perda de colágeno. Então, a gente precisa, sim, pensar nesses tratamentos que vão rejuvenescer e que vão fazer esse banco de colágeno que a gente fala tanto. Então, assim, doutora Ana, esse é seu ano, né? 17 anos de clínica. Todo ano é nosso ano, né? Mas já fazem 17 anos a clínica aqui em Santa Maria. E aí optou por Santa Maria, né? Que na realidade adotou o Rio Grande do Sul, né? Fala um pouquinho, então, o que fez, né? Tu escolher Santa Maria para fazer todo esse teu trabalho maravilhoso. Eu vim para Santa Maria em 99, né? Para fazer a Federal de Medicina aqui. Conheci o meu marido. O Fábio é endocrinologista, né? Endocrinologista e metabologista, endocrinologista pediátrico também. E aí, desde lá, optei por ficar aqui em Santa Maria. Eu saí para fazer a especialização no Rio, fiz 2 anos lá e acabei voltando para cá, onde a gente começou. A especialização foi em estética? Eu fiz em estética, e aí voltei para cá em 2007. E desde lá estamos aqui, saímos, fazemos cursos, voltamos, viajamos. E aí esse teu lado empreendedor também falou mais alto, né? Porque investir em 2 clínicas e trabalhar em outras cidades, continua ainda em Passo Fundo? Sim, Na verdade, isso vem lá, como eu já te contei em outras entrevistas para a revista, né? Eu tenho uma veia empreendedora lá da infância, né? E gosto muito, né, do que eu faço, então a gente quer sempre cuidar de mais pessoas, e para cuidar de mais pessoas a gente precisa ir fazendo braços, né, treinando equipe, investindo nas equipes. A gente faz muito isso, a gente tem uma consultoria que faz a parte de gestão de pessoas também. E treinamentos contínuos, isso, né? Isso é a diferença. Ali no shopping as meninas estão em treinamentos contínuos para ter uma qualidade muito bacana na entrega dos serviços também ali no shopping, no Royal, na Anne Skin Laser. Isso aí.
Parabéns, Ana. Sucesso cada vez mais, que continue empreendendo, trazendo novidades. Temos agora alguma novidade, mais algum congresso? Tô sabendo que tem... Dia 7 de julho agora a gente vai para Londres, né? Num congresso que eu fui já em 2018. É um congresso um pouquinho menor que o AMWC de Mônaco. E ele é menor no sentido... A feira de tecnologias é um pouquinho menor, mas as aulas ao vivo são muito bacanas, porque 2 médicos injetam simultaneamente casos parecidos. Então, é uma injeção ao vivo, né? Que a gente pode ver outras técnicas e avaliar se o que a gente também está fazendo está legal. E hoje em dia, o mundo inteiro, a gente sabe que a tendência muito maior hoje é em estimular colágeno do que o ácido hialurônico. Está tendo uma queda, né, na venda de preenchedores, né? A gente preenche menos do que a gente estimula colágeno, então muito mais bioestimuladores e tecnologias do que preenchimento. Eu acho que essa é a tendência daqui para frente. São rostos mais naturais mesmo. Ah, que fantástico. Muito obrigada, então, pela tua participação. Eu que agradeço. Tudo jóia. Aqui tem gente. Aqui tem vida. Aqui tem Unimed. Grupo Felite, levando felicidade para onde for. Distribuidora Santa Lúcia, a energia de quem sabe onde quer chegar.